Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Ontem teve um encontro para discutir a Grande Florianópolis e o desenvolvimento econômico da Grande Florianópolis. Evento promovido pelas entidades empresariais da nossa região. E uma cruzada será feita para que haja uma desburocratização para a criação da empresa. Hoje o cidadão leva de 100 a 120, 150 dias para abrir uma empresa. E a ideia é fazer com que isso seja possível em até 30 dias. É disso que nós estamos tratando. É um problema também a questão da contratação. Eu citava agora há pouco aqui de um empreendimento de 3 anos aqui na cidade, que funciona com 8 funcionários, e em 3 anos passaram 50 pessoas. E a empresária me dizendo, olha, o meu principal problema é a questão pessoal, porque tem as amarras trabalhistas e tal. Sem dúvida. Aliás, né, é um paradoxo. Talvez o país nunca ou vive hoje um momento que nunca viveu, né? A taxa de desemprego é alarmante, né? Por outro lado, a dificuldade que o empresário tem no momento da seleção, da contratação, ela é muito grande, de duas naturezas. A dificuldade de se ter pessoas realmente preparadas, realmente capacitadas. Então, a capacitação, ela precisa ser buscada, ela precisa ser perquirida. A outra questão é necessário que haja uma flexibilização das leis trabalhistas. A nossa CLT é de 1943, né? Obviamente que neste período de tempo, né, e é mais de meio século, quer dizer, as relações de todas as naturezas, elas se transformaram e é preciso que a legislação trabalhista também tenha um acompanhamento a essa nova tendência, né? Então, quando que se falaria lá em 1943, por exemplo, nos trabalhos à distância, né, nos home offices da vida, né? Para isso precisa ter uma legislação, por exemplo, né, que possa cumprir, respeitando todos os direitos dos trabalhadores, né? Precisa isso ser contemplado, sem sombra de dúvida nenhuma, mas a legislação trabalhista, ela precisa ser flexibilizada, ela precisa ser adaptada, ela precisa avançar ao longo do tempo, assim, repito, como as relações comerciais, as relações humanas também mudaram ao longo desse tempo. Pelo menos pontualmente, né? Coisas como a multa do fundo de garantia. Isso tem que ser eliminado. 40%, né? Hoje você tem uma situação onde quanto mais tempo o colaborador fica na sua empresa, mais ele vai custar. Mais cara fica a demissão, mais complexa fica essa relação. Então, fora o aumento de 10%, que foi colocado a título de reserva para o governo, para aplicação que a gente não sabe até hoje no que e que nunca foi retirado, né? Então essa multa do fundo de garantia, por exemplo, é uma coisa absurda. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego, o governo percebeu que é uma conta alta. Então ele quis mexer no seguro-desemprego, que fica trabalhando, e é o Partido dos Trabalhadores. Então veja que é uma estrutura que se criou no país que não tem a sustentabilidade. É como o Bolsa Família, um programa importante para pessoas carentes, para baixa renda, fundamental, desde que você dê a essas pessoas condição de sair dessa situação em determinado tempo, 1 ano, 2 anos. Falando em Secretaria de Desenvolvimento, investimento, mega liquidação que foi tocado no assunto ontem no evento, São José, para promover o queima de estoque dos lojistas, uma ação entre a entidade empresarial, Sebrae, e prefeitura. Aí eu pergunto aos senhores, quanto vocês acham que a prefeitura botou de dinheiro no evento? Absolutamente nada. Cedeu o multiuso, porque está lá à disposição. Quando é que foi isso? Isso foi agora uns 20, 30 dias. Tá. Nós tínhamos 48, 50 lojistas, recebemos lá umas 18, 20 mil pessoas, estimamos em torno de 1 milhão e 200 mil reais de negócios, sem 1 centavo de investimento da prefeitura. Mas precisava ter dinheiro da prefeitura? Precisava, nós tiramos do Sebrae, em parceria com o Sebrae, e cobramos do empresário para poder viabilizar um evento que poderia ser maior, que poderia ser mais estruturado, que poderia ter mais segurança, com uma contrapartida da prefeitura. Que não houve? Que sairia da onde? Do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual é a função? Desenvolver a economia. Para isso precisa de dinheiro, a gente não faz nada sem dinheiro. Então, São José é um exemplo de uma secretaria que não tem recurso. Então, se você quer promover o desenvolvimento econômico, você tem que dar condições para isso. Nós já discutimos isso lá na Enfro diversas vezes. Eu acho que a CIF, a CIP não seria diferente, nem em Biguaçu. Quem que aceita ser secretário de desenvolvimento?
qualquer cidadão que tenha capacidade e competência para fazer, mas que tenha autonomia e orçamento. Senão você não tem como promover o desenvolvimento econômico. Né? Nós temos ainda um país com uma democracia extremamente recente, com empreendedores muito carentes por capacitação. Então a gente precisa de uma união, o que já acontece, que a gente tem conseguido avançar nos municípios agora com uma visão metropolitana. E quem sabe ontem ficou também, acho que nos próximos debates a gente tem que alinhar abrir mais um pouco esse debate para incluir a SUDERF, que pode ser aí um grande articulador na questão da região metropolitana, não só na infraestrutura, que tem sido o mote principal, mas também e fundamentalmente no desenvolvimento econômico. Bom, no caso de Biguaçu, o senhor estava fazendo uma referência, como é que está a situação lá? No contexto até ficou claro ontem, até parabenizando o Sander pelo painel ontem, ficou claro que entre a iniciativa privada e os órgãos públicos tem um tempo ali que não está funcionando. A iniciativa privada tem pressa em certos empreendimentos. O ritmo é outro, né? E a coisa é muito mais lenta, letárgica. Então, acho que não só em Biguaçu, a gente teve há pouco tempo atrás aquela estaleira que ia ser do Eike Batista, que não sairia, mas se fosse outra coisa, como também acho que em Florianópolis... Nesse também, caso até foi bom na TV, né? Talvez sim, mas no geral é assim, quer dizer, se impede tudo primeiro para depois ver o que pode, né? Sim, sim. É um caso aqui que a gente acompanha às vezes aqui próximo Camboriú, e na nossa região aqui o sistema aquaviário aqui não funciona, as marinas é muito ruim de conseguir licença, etc. Tem muitas entras. Ali em Biguaçu, se eu não me engano, tem 4, 5 marinas, né? Tem um mole que dificilmente consegue alguma coisa, porque a gente conseguiu R$900 mil para fazer um projeto, né, para fazer o mole do Rio Biguaçu, fazer a mole e a dragagem, que é um investimento de mais de 5 milhões, para viabilizar todo aquele rio. Tem todo um local propício para isso. Aqui em Florianópolis a gente sabe que é uma ilha turística que não tem uma marina, não é um porto, acho que não tem nem porto atragador, acho. Não. Estão trabalhando isso, quer dizer, mas talvez, se tiver o dinheiro, talvez nem se consiga também tocar o projeto em frente por causa desses entros. São José e Palhoça não é diferente, os entraves, né? Então, mas isso aí, se a gente for pegar esses exemplos, assim, são vários. Só agora o senhor estava falando aqui, eu já me lembrei. Aí a questão de 25 anos, o projeto ali da Porto Belo na Barra da Lagoa. Temos aqui a Ponta do Coral. São José tentou uma licença para fazer uma experiência de transporte marítimo e não consegue. Nem para fazer uma experiência, não consegue. Pô, o ex-prefeito de Palhoça, Roner Heiderscheid, passou o mandato todo falando de transporte marítimo, até hoje não tem nada. Não tem nada. Essa discussão ontem foi falta de diálogo entre as cidades, né? Isso ficou claro lá ontem dentro do debate, né? Entre os secretários, né? E a gente tem uma região que, não, como você falou na abertura do programa, que não tem mais divisa entre os municípios, né? Se um carro para as 4 cidades em cima da ponte, imagine um projeto dessa magnitude onde pode refletir em todos os municípios. Um grande investimento em Florianópolis reflete em Palhoça e assim por diante em todos. Então o que a gente debateu bastante ontem lá foi essa falta de diálogo entre as prefeituras, que sempre foi os entraves maior. Quando um prefeito lança um projeto, acho que o outro não quer estender a mão para trabalhar em conjunto, e acho que é isso que a gente levou ontem lá no nosso debate da agenda contínua de cobrança conjunto entre os municípios do poder público para efetivar esses projetos que tem iniciativa dentro de um município em São José que a gente possa estar apoiando junto. Assim como lá em São José a gente tem o exemplo da empresa que sai junto, agora em Florianópolis, tem como fazer. Chegar em Palhoça, Florianópolis e Biguaçu tem como fazer. Acho que ficou bem claro essa falta de comunicação em relação entre os poderes públicos das cidades. O Conde está junto nesse processo? Não, essa foi uma atividade das associações comerciais, né? Obviamente que o Conde sempre circunda, está próximo de nós, até porque as nossas entidades participam do Condes, né? Nós somos membros natos do Condes, então acaba que há uma sinergia entre as duas entidades. O Condes adotou, a princípio, seus grupos de trabalho, suas áreas de trabalho, assuntos mais de nível de infraestrutura. Né? Tem alguns pontos específicos, então, nós aproveitamos alguns assuntos que não estavam sendo tratados para criar esse ambiente das associações, perfeito. comerciais e debatê-los e discuti-los. Né? E só voltando na questão do Leandro há pouco, né? O que é muito curioso, aquela observação do Leandro, porque eu, pelo menos, não lembro, em outro momento da história da região,
aqui dos municípios da Grande Florianópolis, onde há como há agora uma unidade partidária entre os prefeitos, né? O cenário político é ideal. Haveria inclusive uma ambiência favorável para se ter esse planejamento integrado. Isso eu falei para o nosso prefeito lá. Né? O governador, tem os prefeitos tudo do mesmo partido, então a dificuldade política não era para ter, né? Claro, antes do intervalo aqui, o próprio Condes, né, o Adriano, quando veio aqui, em nome do Condes, coordenador do Condes no momento, dizendo que nas reuniões são convidados representantes das câmaras municipais, dos municípios da Grande Florianópolis, são convidados as prefeituras e raramente aparece alguém, né? Raramente aparece alguém. Então, infelizmente. Essa é uma situação. Mas o exemplo de político que nós temos no país pode ser visto claramente pela votação no último domingo. Exato. Imagina que não acontece nas nossas câmaras. Né? É um reflexo da média da sociedade. Com exceções, também. Né? Bom, nós vamos para o intervalo e até já.